Estamos ao vivo, galerinha, que delícia! Muito bem-vindos todos vocês, sejam bem-vindos novamente ao canal Karina Cast. E hoje estamos com uma convidada maravilhosa. Gente, mas essa pessoa ela é muito linda. Ela é linda na internet, mas pessoalmente, é sério, é só eu que tô tendo esse prazer de ver. Ela é uma figura maravilhosa, assim, é uma modelo mesmo. Ela está na área certa. E vocês, eu quero que vocês curtem, compartilhem, passem para os amiguinhos, né? Você não precisa ser fetichista exatamente, mas vamos compartilhar o canal para dar um engajamento aí, né, no Karina Cast. E estamos hoje com a nossa convidada maravilhosa, Monique Magnani. Monique Magnani. Meu, você é linda demais, muito Obrigada, bem-vinda. amiga. Obrigada por aceitar o convite, né? Para mim é uma honra, porque eu já sou sua fã desde antes de eu começar a te seguir. Eu nem sabia que você tinha rede social. E isso é muito gostoso, né? Eu que tenho que agradecer o convite. Eu que agradeço. Olha, somos de áreas diferentes, mas porém parecidas, né? Porque a gente trabalha com conteúdos, né? Com conteúdo, fica naquela questão, né? Na bolha do conteúdo mais 18. Sim, mais 18. Mas aí existem vários leques, né? Pra poder você Com fetichista. certeza. Aí já vem Monique com outras coisinhas. Mas tá tudo junto e misturado. Gente, eu quero que, antes de eu começar a entrevista com a convidada, que vocês não só compartilhem, como também vocês mandem as perguntas para a convidada, né? Vamos interagir mesmo no canal, que estamos aqui para isso. Né? E mais uma vez, bem-vinda. Obrigada. E eu já sei algumas coisas sobre você, mas o público quer saber, né? Logicamente, como que você começou mesmo, que até então, que eu sei, você estava aí numa área totalmente diferente, né? Totalmente, amiga. Total. Trancou a faculdade por causa dessa questão aí que a gente está passando, Pandemia, né? De pandemia. Mas assim, de você trabalhar com fotos, de conteúdo, como que você começou mesmo nisso? Vou falar uma coisinha que é assim, estou perdendo a virgindade no podcast sendo apresentada por uma mulher, é o primeiro. Então, estamos aí. Mulheres, nós somos empoderadas. Exatamente, né? E isso é muito bacana, porque é diferente, né? Quando a gente acaba sendo apresentada. Se sente mais à vontade, Amiga, né? total. E assim, tirar amiga, roupa, amiga, não, tirar roupa amiga. não pode, gente. Aqui no YouTube não pode, só Não em pode. off. Mas enfim, né? Olha, eu sempre fui apaixonada por fotos, né? É uma coisa que eu sempre trago. Amiga, é um negócio que parece que eu nasci realmente pra isso, pra viver no mundo da fotografia. Só que essa paixão era de ser fotógrafa e não de ser modelo, né? E isso é de muito tempo atrás. Aí veio aquela questão, terminou a escola, o que eu vou fazer de faculdade, né? Eu realmente não tinha nada planejado. Eu ia fazer administração, que é o padrãozão de todo mundo, né? Não que isso seja um erro, mas era o que tínhamos. Aí Monique resolveu fazer jornalismo. Fiquei aí quase 6, 7 meses pra poder na área, estudando, e, não curtia muito a sala de aula, era uma galera que tinha acabado de sair do ensino médio, aí tinha aqueles riquinhos, não deu certo. Monique parou o jornalismo. Mas o bom é que você vai tentando, né? Eu vou tentando até me encontrar, Isso é né? ótimo. Estamos no caminho certo atualmente. Fiquei 1 ano trabalhando só em loja, que eu também já tive a experiência como vendedora e como dona de loja. E aí teve uma hora que eu cansei, comecei a fazer a faculdade de Direito. Veio Direito, trabalhei 4 anos na área, e dentro desses 4 anos eu fiquei grávida 2 vezes. Em nenhum momento eu tinha parado a faculdade, mas chegando em 2020, né, por conta da pandemia e tudo mais, pausei e fiquei só na internet. Eu sempre gostei muito de redes sociais, né? Sim. E aí Monique ficava toda hora lá e ia pra 25 fazer uma propaganda pra poder ganhar 30 conto e ficar o dia inteiro. Então, assim, é perrengue que a gente passa e a gente só vai ver lá pra frente. O famoso paga almoço pra comprar janta, Exato, né? E aí eu tinha o auxílio e tudo mais, mas não era aquilo que era pra minha vida, né? E como o escritório que eu trabalhei, por último, tinha mandado todo mundo embora, não tinha nem como eu pedir pra poder voltar, né? Era uma coisa basicamente impossível. E aí eu comecei com uma questão de, me chamarem pra poder tirar foto, porque eu sempre fui bem fotogênica. E aí chegou um momento em maio do ano passado, 2021, uma produtora de conteúdo, que eu digo modelo, falou assim, amor, queria muito tirar foto com você, né? Aí eu falei assim, amiga, fechou. Tava naquela história de renovar feed. Vamos lá. E aí ela falou assim, tá, meu marido tira foto nossa,
e eu tiro fotos suas. Eu falei assim, tranquilo. E aí foi... Quando eu comecei a vender conteúdo, eu já comecei com conteúdo com outras mulheres, né? Então, assim, o primeiro pack que eu vendi era, tipo, pack individual, só em transferência. Nem existia Pix, porque o Pix ainda vai fazer um ano. Sim, é recente. É muito recente. E aí, logo naquele início, eu peguei e falei assim, caraca, meu, consigo ganhar dinheiro com isso. E eu fazia live, aquelas live pra gringo, só que era live na Bigo. Não podia fazer muita coisa. Era tipo... Ali é mais restrito, né? Amiga, total. E dependendo do que você fizesse, você mexer no pescoço, você já leva uma denúncia e te dá um strike. Você fica, tipo, 24 horas sem poder fazer live. Nossa, e era sofridas. Eu ficava 8, 9 horas de live e tal. Aí, vamos pras fotos. Quando eu fiz o meu primeiro ensaio, eu fiz em maio, vai fazer um ano já. E logo em seguida, eu já fui pro Rio de Janeiro fazer foto no Rio. Então, assim, dentro, do ano passado, eu fiz cerca de 50 ensaios. Porque eu comecei a ficar... bastante. Começou, tipo, a galera ver, ai, a Monique tem a bundona e é ruiva. E que bunda, meu Deus, gente, vocês não têm ideia. Aliás, eu tô sabendo que você é candidata a Miss Bumbum, ao Miss Bumbum, né? Também, né? Com essa bunda maravilhosa, não tem como. Total natural e a gente fala... É linda a sua bunda. Ai, amiga, obrigada. Tô com a bunda aprovada, já tá ótimo. Já tá valendo. E aí, logo em seguida, eu já fui pro Rio. E assim que eu fui pro Rio, eu fiquei 5 dias, fiz ensaio lá, já voltei pra São Paulo. E minhas fotos sempre foram muito bem feitas. Eu sempre trabalhei com conteúdo fotográfico, sendo adulto, mas sempre profissional. Era difícil eu fazer um ensaio, caseiro, porque eu não tinha paciência de me fotografar. Eu gosto de posar. E aí, conforme eu vou posando, aí eu já pego e penso, nossa, vamos fazer um ensaio aqui? Ai, mas eu tenho toda uma história por trás, um sentimento por trás. Porque, assim, a fotografia, pra mim, é arte. Sim, com certeza. Aí, Total. o corpo feminino é arte, é lindo. E eu sou apaixonada. Amiga, eu tinha 14, 13 anos, meu sonho era entrar no Big Brother. Se eu não ganhasse, eu queria ser eliminada só pra posar na Playboy. E assim, era pensamento de, abre aspas, pré-adolescente, adolescente. Poxa, pena que Playboy já tá meio que... E não acabou, tem mais né? no Brasil, Acabou, não tem mais. Aí a Playboy, quando eu for pousar, vai ter que ser pro lado do México. Vai ser um outro nível. Não, vai ser um outro nível. Não, amiga, vai ser em outro país. A ideia é ir pra outro país. Com certeza. Porque ainda tem Playboy Estados Unidos, Canadá, México. Então, assim, o meu sonho, ele dificultou um pouco, mas não morreu. Porque ainda existe a possibilidade, né? E, assim, no meu ramo, as meninas que estão no mesmo nível de criação de conteúdo que eu, elas me levam como referência. E assim, é uma das coisas que eu sempre... pontuo, bato no pé. Não, a Monique Magnani, ela tem que ser referência sempre. Sim. Seja pra modelo, seja pra fotógrafo. E eu vejo que realmente eu tô seguindo pelo caminho certo. Você é referência, tanto que assim, eu, Karina Cruel, eu sou do meio do fetiche. Você é do meio mais sensual, fotos. Mas eu já sou sua fã, já, porque eu percebo, me corrija se eu estiver errada, mas eu percebo nas suas fotos o modo de trabalho mais profissional do que amador. Sim. Ele puxa mais pro gringa. Não é isso? Sim. Tanto que algumas referências que eu uso são de artistas internacionais. Rússia tem muito fotógrafo estourado. Itália, Estados Unidos. Então, são coisas diferentes das produzidas no Brasil. Não que os artistas brasileiros não tenham capacidade, não, mas muito é um pelo diferencial, contrário. sim, É diferente, né? Eu vejo que os fotógrafos estrangeiros, eles trazem sentimento para as fotos. Eu fiz um ensaio em Caieiras, amiga. Se eu te mostrar, parece que eu saí do filme Crepúsculo. É as árvores assim, e tem uma foto em específico que eu tô agachada num tronco, bem em posição, sabe? Tipo, bem fechadinha assim, dá a impressão que era uma raposa que virou humano. Olha, né? que da hora. Muito legal. E assim, eu gosto de levar esse sentimento pra quem me acompanha, porque realmente é uma coisa que eu faço com amor e é o que eu quero pra minha vida. Eu já decidi isso, tanto que eu abandonei a faculdade pra poder seguir com a carreira fotográfica, seja de modelo. É nítido o modo que você trabalha, o pouco que eu acompanhei, assim, no seu perfil, nas suas fotos, é um modo muito retrô,
né? Eu vi algumas fotos suas na Avenida Paulista, inclusive, eu falei, caralho, meu, que mulher gostosa da porra! Parou o trânsito. Parou e eu fiquei imaginando. Eu fiz algumas coisas meio que em público, mas aí eu paguei pau mesmo, assim, pra você, porque eu falei assim, caramba, meu, que da hora. A menina fez umas fotos e não era uma coisa que puxa pro sexy, que fica aquela coisa vulgar. Exato. Não, é um sensual muito, um estilo retrô mesmo, com a característica gringa. Sim, sim. É sempre... E assim, eu tenho uns fotógrafos que são os nossos favoritos, né? Meus chaveirinhos. E aí os chaveirinhos pegam e falam, ai, amor, só você mesmo. Ontem mesmo eu mandei pra era uma foto de uma menina de lingerie dentro do mercado e era um carrinho. Ela tava dentro do carrinho e o fotógrafo... Meu... Sensacional, Caraca. Já mandei pra ele, aí ele falou assim, bora? Eu falei assim, filho, eu tô te esperando. E eu tava no mercado na hora, já tirei foto. Ele, ai, moço, só você mesmo. Porque é legal trazer o diferencial, né? Porque assim, foto dentro de um quarto de lingerie ou pelada, qualquer pessoa faz. E o legal é sempre trazer essas referências diferentes, porque, meu, vai alimentando a imaginação das pessoas, a curiosidade de, meu... Como essa menina tem coragem de fazer isso? E eu acho isso sensacional. Eu paguei pau demais pra você, assim. Só que, assim, eu que sou do meio fetichista mesmo, eu vou te falar bem a real o que eu pensei. Você é perfeita nas suas fotos, mas a minha imaginação, ela ficou imaginando, assim, você nua com um chicote. Você entendeu? Já começa a meio que ligar uma coisa na outra. Ou então com uma submissa, com uma venda e você nua do lado. A minha imaginação, ela vai longe, assim, sabe? Eu acho que você deveria pensar de você começar a agregar isso no seu trabalho, que já é perfeito. Ele vai ficar, assim, subliminar mesmo, assim. Eu vou te contar um segredo, né? É um segredo que, assim, foi comentado na minha primeira entrevista e, assim, é uma coisa que vai levar muito tempo, mas agora, como tudo na vida tem um propósito, você vai ter que ser minha professora neste momento. Estou aqui pra isso, meu amor, me use. Vou te usar. E assim, a minha ideia, né, um dos meus projetos para 2022, no máximo 2023, é criar uma outra personagem que seja feita por mim, Monique, mas vai ser a Verônica Magnani. Ela vai ser uma prima minha. E, assim, os conteúdos vendidos por ela vai ser voltado totalmente pro lado fetichista. Olha, onde ela vai ser a dominadora, seja de homem ou de mulher. E, assim, eu já escrevi alguns roteirinhos, mas como eu falei pra você, meu, tá uma loucura a questão de concurso, aí faz job que não é relacionado a isso. Então, assim, tá realmente bem corrido pra mim. É uma coisa que eu vou ter que ir jogando um pouco pro final. Aos poucos, né? E eu sou muito perfeccionista. Então, assim, desde o início, quando eu falei assim, Mo, você vai começar... Eu converso comigo mesma. Eu sou meia... Peixes, né? Não é peixe? Isso é pisciana, amiga? Pisciana. Não, eu sou touro. Touro brabo. Tá. Um touro brabo. Sou um peixe, sou mais delicada e tudo mais. E eu sou muito perfeccionista. E quando eu entrei pra esse meio, antes mesmo de entrar, né, eu falei assim... Tá, moça, você vai começar a criar conteúdo, então você tem que colocar na sua cabeça que você tem que ser a melhor naquilo que você faz. Não ou estar entre os melhores, pelo menos. Ou estar entre os melhores. E assim, a minha condição era essa. Eu só vou vender conteúdo se for pra ser uma das melhores. Tá certo. E eu tô conseguindo fazer isso, né? Tem aí os obstáculos pela frente, onde acaba, cai perfil. Aí vem modelo querendo ferrar com a tua vida. É os cotovelos da vida. Vem fotógrafo com ideia torta. Aí a gente pega e fala, gente, a gente tem que ter um psicológico muito bom pra quem trabalha com isso. Você sabe disso. Psicológico muito bom. Até porque, assim, o ser fotógrafo não quer dizer que ele vai te fotografar bem. Exato. Porque a modelo pode ser perfeita, linda, maravilhosa, assim como eu te falei que você é. Mas se o fotógrafo não for tão bom quanto, o material também não fica tão bom, né? Exatamente. Fica uma coisa forçada, fica uma coisa dura. E, assim, acaba que não rende nem pra mim e nem pra ele. Talvez pra ele renda, né? Porque ele já tá acostumado. Ele sabe que ele não sabe fotografar. Então, assim, se pegar uma modelo mais bonita e sair uns cliques mais ou menos, pra ele vai estar ok. E esse foi um dos motivos que eu parei de trabalhar com permuta. E eu fico só com os chaveirinhos, entendeu? Por quê? Porque o chaveirinho já sabe a forma que eu trabalho. Sabe que eu sou chata, mas eu sou uma chata que eles podem contar comigo para o que eles quiserem. Assim como eu sei que eu posso contar para eles. No fim de semana mesmo, mandei mensagem pro Luiz Felipe, coloquei ele num grupo lá, falei assim, amiga, a gente tem um ensaio para poder fazer em Caieiras.
arruma horário. Temos, e só me ferra, sabe que eu gosto de estúdio. Mas aí é isso que é legal, é você estar em um ambiente aberto justamente pelo fato de você só fotografar em ambiente fechado. São obstáculos e são experiências que fazem com que o nosso currículo fique cada vez mais rico, né? Você vai ampliando, né? Ampliando. Tá bom, amor. Aí acaba cedendo, né? Mas todos os meninos são uns amores de pessoa, sempre abraçam as minhas loucuras, e eu acho que é por isso que a gente se dá tão bem. Sim, com certeza. E você se tornou, em um curto espaço de tempo, uma referência muito grande, né? Na questão de fotos sensuais. E o que eu acho muito legal mesmo do seu trabalho é que o seu sensual, como eu te falei, ele fica uma coisa tão bonita que uma adolescente pode ver. E não fica vulgar, fica demais, fica lindo demais. É harmonioso, né? Claro, a gente tem as fotos que são vulgares. Infelizmente, mas até o vulgar fica por incrível que pareça, o seu, eu não achei nada disso. Sério? Não, que nenhum. Bom, então. Nenhum vulgar. Todos, mesmo se você fizer uma foto escancarada, você não faz o vulgar. É impressionante. Eu acho que é a sua característica. Pode ser também. Que tem a ver. E aí, não é só a característica, é o gostar, que nem você adora fotos. Eu amo trabalhar com fetiche. Então, quando a gente ama o que a gente faz uma diferença muito grande. Amiga, total. E assim, quem vê de fora, vê você toda bonitona, arrumada, maquiada, bem vestida, pega e pensa, gente, essa mulher ganha uma grana de forma muito fácil. E não é assim. Não é assim. Não é. Gente, o tanto que a gente sofre é preconceito dentro de casa e fora, porque por mais que a pessoa fale assim, eu aceito, amiga, na primeira oportunidade vai jogar na tua cara. Acontece, não adianta. Se a pessoa falar, não, me apoia 100%, vai ser mentira. Não. Porque em algum momento dessa trajetória todinha, te julgaram. Sim. Entendeu? Seja dentro ou fora de casa, seja em um ambiente X, até mesmo... Não sei, até a própria galera que trabalha com isso julga de alguma forma. Julga sim. Eu tenho um exemplo muito base disso. Quando eu comecei a trabalhar com fetiches, eu comecei atuando. E aí, a própria Cu tá aqui pra que não deixa eu mentir sozinha, né? Beijos pra Cu. Obrigada. Beijo, Cu. Beijo, Cu. Então, assim, quando eu comecei atuando, a família pensou, é puta, ela tá se prostituindo. Exato. E aí, quando conhece de verdade, tira um outro raciocínio disso. E com certeza, com você deve ter passado nisso, né? A família, amigos. Monique, que isso? Você tá se prostituindo? Mesmo que tivesse também, o tal F, foda-se, né? Sim, exato. Não importa, mas não é o caso. Então, são trabalhos, assim, que você faz a partir do que você gosta de verdade, representando as mulheres, né? Representando a sensualidade do corpo feminino. Sim. E a partir do momento que o seu familiar, os seus amigos, relacionamento, conheceu de verdade, falou, opa... Agora quebrou meu tabu. Sim. É exatamente isso. E assim, julgam muito por fora, até mesmo com quem nós estamos, né? O Luiz Felipe é um fotógrafo que, assim, tá eu e ele ali... Não faz tanto tempo que a gente se conhece, não tem nem 6 meses. E assim, deu uma liga que é fora do comum. O último ensaio que fizemos interno foi uma locação ali na Anhangabaú. E ele dormiu na locação comigo e com uma outra modelo, né? Aí eu falei assim, amigo, quer saber de uma coisa? Vamos postar que a gente tá junto. Aí eu falei assim, Luiz Felipe, ganhou um sorteio e vai dormir com o Monique Magnani hoje. Aí ele, nossa, que legal, né, amor? Aí ele já brinca. E hoje vai acontecer a mesma coisa. Então, toda hora a gente tá junto. E, E aí, o povo pensa, tá lá transando, tá lá exato. fazendo. Aí, um dia a gente foi pra balada. Amigo, vamos pra balada? Vamos. Aí, ia mais 2 amigas minhas, as meninas furaram. Foi só eu e ele. Tava eu e ele no show do MC Pedrinho. E assim, tipo, mano, curtindo. Tava só eu e ele dançando. E, tipo assim, é uma amizade muito gostosa que quem vê de fora, é namoradinha. Ai, nossa, agora estão toda hora junto, tá dando pra ele. Primeiro, os dois são solteiros. Primeiro que se tivesse também é problema teu. Exatamente. E aí, assim, eu enxergo, é uma visão que quase ninguém tem. Eu enxergo a fotografia como uma empresa. Entendeu? Você é minha colega, também. Não é? Você é minha colega de trabalho. Se você chegar assim, vamos produzir,
vai ser profissional. Sim. Entendeu? Agora, se você pegar e falar assim, ai, meu, gostei bastante de você, mas eu queria uma coisa mais íntima, amiga, nunca vou aceitar. Porque, assim, vai sair do profissional que já vai pro pessoal. Sai do Se seu acontece contexto. alguma merda lá, a gente nunca mais vai conseguir ser a mesma coisa. É. Entendeu? Por isso que eu prefiro sempre estar na amizade Uhum. e no trabalho. A partir de que esse ponto começa a virar um pingo de romance, não dá certo. É. Tanto que, às vezes... Claro, amiga, tem fotógrafo que tenta, não consegue. Mas tem muito. Eu passei isso também Então. em adolescência para fase adulta, época que eu tentei ser modelinho, né? Aham. De desfiles, de fotografias. Uhum. Os próprios fotógrafos, assim, deixa eu arrumar aqui. Aí dá uma passadinha no Então, peito. Você deve aqui, ter ó, na passado. cara deles. Com certeza. Esse Entendeu? aqui, ó. Esse daí É esse daí desse dói aqui, ó. bem mais. No olho. Tuf na cara. Mas é, amiga, e tipo assim, eu com 27 anos ainda sofro isso. Aí na hora que eles pegam, comigo eles não se criam, amiga. Não se Mas você cria tá certa. mesmo. E assim, quando começa com uma gracinha, aí eu pego e falo, o que você quer dizer com isso? Uhum. Entendeu? Esses dias mesmo eu falei que eu ia viajar, e aí ele falou assim, então, é porque eu conheço uma amiga que tem uma casa de massagem lá. Aí eu falei você assim, entendi, então, eu nem manjo dessas coisas, né? Aí ele, não, porque eu também sei fazer um tipo de massagem. Eu falei assim, Uma pois tântrica. amiga, foi exatamente isso. Aí eu só peguei e falei assim, legal, né? Mas assim, nem curto esses negócios, né? Aí da tântrica já quer puxar pro Ai, órgão, que tem a amiga. massagem do órgão. Aí eu peguei e falei assim, então, né? Meu negócio é foto. Tanto que assim, se eu for fazer vídeo, amiga, tem que ser um vídeo bem produzido. Que aí eu já pego e falo, o negócio é foto. Vocês têm que entender que eu sou modelo Sim, fotográfica, entendeu? Exatamente. Eu tenho meus vídeos, eu adoro fazer vídeo, mas eu gosto muito de mostrar. Que aí vem a questão do exibicionismo. Aí que é o que você gosta. Que é o que eu gosto. E aí vem aquela questão de, tipo, eu gosto de mostrar. Tanto que uma das minhas barreiras pra começar a vender conteúdo é o fato de eu querer mostrar. Uhum. Então, assim, eu já acho tão lindo. As fotos mais lindas eu não consigo postar, porque o Instagram derruba. Infelizmente, o Instagram a gente passa aí, não deveria ser assim, né? É uma plataforma tão boa, Não, né? e assim, eu já vi coisa muito pior, amiga, né? No próprio Instagram da Playboy Estados Unidos, tem os marcados. Se você for nos marcados, tem foto exatamente Nua. da mulher, da mulher com o homem tendo relação. Nossa. E não cai. Por que no meu tem que cair? É porque a minha conta é, entre aspas, pequena? Porque minha conta não é verificada? Porra, algum motivo tem que ter. Mas isso daí é denúncia, é o que eu falei, é o famoso cotovelo, né? E normalmente são mulheres, né? Sim. Querendo afetar a outra. Eu tive perfil de foto só de pés, que aí teve denúncia de nudez. Nudez aonde? Tudo bem, que é meu pé eu considero a minha xereca. Que é onde eu tenho prazer no corpo. Não sei se você conhece os podólatras, né? Sim. Mas eu sou uma podólatra nata, então eu tenho orgasmo de verdade com um beijo nos pés. Então, pra mim, eu considero meu pé sendo uma xereca. Sim. Então, denunciaram por nudez. Vai ver que é isso. Eu tenho duas amiga, xerecas, uma no pé já te conheciam de outros carnavais, né? Sim. E aí acaba que as pessoas, dificultam o trabalho. Quando você tá dentro de uma empresa, você só tem que fazer o seu trabalho. O máximo que fazem é te demitir por justa causa, porque você fez alguma merda lá dentro. Sim. Mas tirando isso, não. O meu salário, o teu salário, só depende de mim e só depende de você, entendeu? Sim. E aí sempre vem uma galera querendo Sempre ferrar com a vem. nossa vida, não adianta. E, Monique, me fala uma coisa. Esse convite que você recebeu, eu não sei se foi convite ou se foi iniciativa sua, como Miss Bumbum, que você tem um bumbum maravilhoso, né? Isso é fato. A Mas bunda isso foi a magnífica. partir de um convite ou você falou, não, eu tenho a bunda boa eu mesmo? vou participar. Não. Como que surgiu? Foi, na verdade, um convite mesmo. Perguntaram, assim, já era uma pessoa que já me conhecia, né? Inclusive, tinha o meu contato pessoal. E aí falou, amor, a gente te acha muito bonita. Sabe que você trabalha numa área muito bacana, diferenciada também. E a gente queria saber se você quer participar do concurso do Miss Bumbum. Aí eu peguei, isso daí era tipo 8 horas da manhã, de uma quarta-feira. Aí, gente, eu acordo 3 horas da tarde, vocês estão entendendo? Eu demorei horrores pra poder ver a mensagem. Tanto que a pessoa me ligou, eu só fui ver depois. Aí eu só vi participar do Miss Bumbum. Eu falei assim, quero. Aí ele pegou e falou assim, então tá bom, então eu vou te passar o contato da pessoa responsável, vai te mandar o contrato e tudo mais, lá. E aí foi, assinei o contrato acho que em menos de 10 minutos.
Com 11 minutos já tava tudo ok. Isso daí faz o quê? Praticamente 2 semanas. Já fizeram postagem na página principal e assim, tá todo mundo amando a ideia. Nossa, fotos lindas. Eu vi. Amiga, e assim, ficaram muito bacanas, né? Foi o Jefferson que fez. Aí a gente que escolhe o fotógrafo, né? Bem bacana, ele também tá comigo desde o início, é chaveirinho então, também. Então não chegou até o concurso ainda tá formalizando. Tá terminando de formalizar as convidadas, eu acho que estão terminando de apresentar, né? Deve faltar umas 5 mais ou menos, porque é um por estado. E as votações vão começar agora em maio, né? Inclusive, todo mundo, assim que começar, é mutirão, estilo BBB. Todo mundo votando. As 15 mais votadas pela web vão pra fase final, que vai ser em julho. Aí vai ser de forma presencial, vai ser com jurado. E assim, quem me acompanha sabe que, eu tento ir pra academia e não consigo. Então, assim, o corpo da Monique... Você não precisa de academia, amiga, meu amor. Gente, é o corpo natural da brasileira, entendeu? Eu não tenho vergonha de esconder que eu tenho celulite. Eu acho muito mais bonito um corpo natural. Tenho estria. E, assim, é uma coisa que todo mundo abraça a causa, porque vê que o que você tá me vendo aqui é o que todo mundo vai ver na internet, entendeu? O máximo que pode mudar é uma edição ou outra feito pelo próprio fotógrafo, mas eu sou isso, entendeu? E eu tento transparecer sempre a minha naturalidade para todo mundo. Eu acredito que isso seja o diferencial, É o diferencial, né? Porque normalmente, hoje em dia, tem muitas mulheres que estão, como diz o termo, montada, né? Montada e ainda trabalha demais Photoshop, que tem essa tecnologia de internet. E as suas fotos, elas são totalmente naturais. A do próprio Miss Bumbum, eu falei assim, a sua foto, uma de costas, assim, que pega só a meia da bunda, assim. Mas não pega nem ela inteira. E ficou muito bonita a foto. São bem delicadas. Bem natural mesmo. Eu acho muito mais bonito. Um corpo totalmente natural do que cheio de silicone. Eu não tenho nada contra. Eu acho bonito silicone no peito. Né? Eu acho bonito, no mesmo que não seja forçado também. Mas muito músculo, tal. Fugindo um pouquinho da realidade, né? O corpo feminino, eu já não acho tão legal. Seu corpo é perfeito. Ai, amiga, assim, não que eu não queira, claro. Eu tenho... A gente nunca está satisfeita, né? Eu, pelo menos, assim, ano passado eu estava extremamente magra, só tinha cabeça. E eu tava, tipo, com 50 quilos. Agora eu tô com 60. Foi a gestação, né? Fica aquela instabilidade e tal. Não adianta. E aí, peito fica flácido e tudo mais. O meu sonho é por peito. Amiga, é o meu sonho. Eu sempre fui apaixonada por peito. Mas você vai colocar. Não, eu vou colocar. Patrocinadores de silicone. Estamos ao vivo. Por favor, Monique Magnani, silicone, vamos patrocinar. Pra vocês não custa nada, viu, gringaiada? Exatamente. Ó, se tiver 10 gringos, cada um mandar $100. Isso, porra, por já favor. ajuda demais. Exatamente. E assim, é um dos projetos pra serem concluídos ainda este ano, né? E assim... amiga, você não tá entendendo, eu sou apaixonada por peito. O que eu tenho de bunda, eu queria ter de peito. Porque eu acho lindo, sabe? Um peitinho. Eu não tenho nada de peito, eu tenho só bico. Só o biquinho. Só tenho bico. Ai, amiga, não, eu tinha uns peitos bem bonitos, né? Aí veio 2 gestação, Cecília mamou até 1 ano e 4 meses. Amiga, já não tava aguentando mais. Você dorme com a criança chupando Fazia bico. isso, filha. As minhas filhas sempre dormiram comigo na cama, já pra poder facilitar. Meti o peito pra fora e fiz aqui, isso ó. Também. Ai, melhor coisa. Eu acho um absurdo quando a mãe pega e fala, ai, vou dar mamadeira. Não. Que? Mamadeira? Deus me livre, eu tenho que levantar dorme, pra põe esquentar. Peito do lado e já era. Já era, dorme eu e ela. Sim, entendeu? Isso e é muito mais prático, gente. Ai. Monique, o pessoal quer saber. Olha Cu quer falar, Cu quer falar. Vai, O pessoal quer saber como é que é a sua vivência ou se tem no fetiche. No fetiche, ai, Você tá hoje, você tá lendo meus pensamentos, né? A gente veio no caminho, ela leu meu pensamento, ela tá bruxa. Ai, meu Deus tá do bruxa. céu. Porque agora eu ia te perguntar isso e a filha da mãe pergunta. Olha só, gente. Gente, o meu fetiche, né, é o exibicionismo, porque eu já considero isso como um fetiche também, sim, né? sim. E assim, eu não tenho a história do pé. Eu já tentei vender conteúdo de pé pra vocês, amantes. Mas você já ganhou um beijo no pé?
Amiga, não. Nem então, beijo, falta gente. ali... Será que tá faltando um amante que beije meu degustar, né? Eu acho que é isso que tá faltando, a gente vai ter depois uma segunda tomada com ela, uma segunda entrevista, e eu vou trazer uma submissa. Você prefere mulher, né? Eu vou trazer uma mulher pra ficar aos seus pés, pra você ter um orgasmo ao vivo. Você tem que fazer um intensivo com a Karina, intensivão com a Karina. Vamos, eu tô precisando. Mostrar pra ela onde é a xoxota do pé dela. Isso, gente, eu preciso. Mas, assim, muitos dos clientes e dos seguidores, eles são, né, fetichistas. Amam pé, amam orelhas. Aí, e pra mim, querendo ou não, novo, né, amiga? Tipo, a minha história é foto, né? Meu fetiche é em me exibir pra câmera, me exibir em swing, me exibir em, tipo, Avenida Paulista, de calcinha e sutiã. Eu só não ando pelada mesmo, porque aí, coitados dos fotógrafos, eu tenho até dó deles. Porque o pessoal se reúne pra poder ficar olhando em volta, né? E chega até a ser perigoso. Será que alguém não faz as fotinhos, vídeo também, se você não tá sabendo? Faz. Ó, eu fiz o ensaio nua na Santa Efigênia. Ah, com certeza. E aí, a galera que tava Eu mesmo, se eu tô lá, opa, já tá gravando. Tá maluco? Claro que eu vou não, gravar amiga, isso. Se eu te contar hoje que um seguidor meu foi até o shopping pra poder me ver e tá pagou até almoço. Aê! Eu gosto assim. Então, assim, comigo, diretamente, eu, Monique, não tenho esse contato com o fetiche em si. Mas, assim, quando uma pessoa me pede, eu faço uma produçãozinha, né? E, como eu disse, eu sou perfeccionista. Então, eu tento mostrar um pouco mais do pé, aí vídeo chupando o pé, tem também. E aí eu tenho um vídeo chupando o pé de outra menina, mas em mim, assim, ainda não tive essa experiência em off, pra poder realmente curtir. Que eu acho que o importante é a gente ter a experiência pra poder sentir o tesão da coisa, com certeza, né? Com certeza. Mas a galera manda mensagem, pedem vídeos personalizados da bexiga, sentando na bexiga, no balão, na boia. Acompanha até o final, que vai ter uma surpresinha referente à bexiga, hein? Ai, Luners de plantão. Ai, amo! Adoro essas coisas. E, assim, um fetiche diferente que me apresentaram, a gente até conversou um pouquinho, foi a questão do umbigo, que pra mim foi totalmente novo. Ele mandou mensagem e falou assim, ai, amor, eu queria um negócio, mas é bem diferente. Eu, tá, mas diferente como? Ah, então, eu queria muito que você tirasse uma foto, mas eu queria muito que fosse agora, com o dedo no umbigo. Aí eu peguei... Tá, eu falei assim, tá, mas você quer de calcinha? Você quer pelada, né? Porque eu pergunto, né, pra pessoa se... Pra poder o cliente ficar satisfeito, né? Não pode ser só umbigo. Tá, mas eu vou colocar uma calcinha mesmo assim. Aí eu fui, né, fiz uma ceninha e tal, aí tava sem sutiã, né, pra poder ficar um pouquinho mais sexy. Nossa, esse cara se apaixonou. Aí era pix atrás de pix, querendo foto. Ai, mas e agora um vídeo Isso fazendo porque era umbigo, né? Isso que era umbigo, gente. Loucura. O público do fetiche, inclusive, fica em aberto o meu convite para você ir um dia numa produção. Lógico que a gente vai ter que alinhar a sua agenda, que a agenda é muito cheia, a sua agenda. É loucura. Mas assim, você conhecendo de perto como que é viver um fetiche, você vai conseguir se adentrar nesse meio e você vai ampliar os seus negócios de fotos. Sim, eu acredito nisso também e com certeza. Nossa, eu já imagino você, por exemplo, fazendo uma foto sensual, seja nua ou só com alguns tecidos cobrindo as partes, mas você estando com um chicote ou uma submissa ali junto. De linda você vai ficar mais linda ainda. Ai, porque amiga. o fetiche, ele tem um lado sensual que ele abrange demais, assim. Então, você vai perceber que vai aumentar seus negócios, né? O que já é bom vai ficar melhor ainda. Sim. Umas fotos, pensa você totalmente nua. Olha, eu tenho meus quadrinhos de exemplo. Inclusive, gente, quadrinhos, né? Por falar em quadrinhos, vamos acompanhar, vamos comprar, por favor, umadecorações.com.br, né? E não esquece de dar dedada gostosa no canal, por favor. Isso aí, gente. Ouvir a patroa falando. Você não tomou dedada hoje, dá uma dedada no canal, pelo menos. É o mínimo. O mínimo. Esses quadrinhos sensual, ó, tem ali, ó, do K Cruel. Esses do meio mesmo, que sou eu, inclusive, nas fotos. Imagina você totalmente nua, só com um sapato e um chicote Não, junto. é Nossa, lindo. você vai ficar perfeita com Eu esse tipo cheguei de a foto. fazer um ensaio, né?
né? De couro mesmo. Depois eu até te mando as fotos pra você aproveitar. Manda, amiga, eu vou essa te aí vai divulgar ser sua. também, meu Isso. amor. Vou te divulgar. Vou te mandar. E eu fiz com a Natália, que é a minha namorada das fotos, né? E aí, as duas de gatinha, de couro, ficou muito fofa. E eu tenho uma foto com a Nath, que a Nath tá de 4. Eu tô de salto alto com os pés nas costas Aí, dela e tá ela vendo? tá amarrada. Olha que da O hora. pessoal pira, né? E assim, é um ensaio muito bonito. E aí tem aquele toquezinho de amor, querendo ou não, que é o que eu acabo trazendo. E tem a questão sensual, né? que Sim, o pessoal mulheres ficam muito bonitas juntas. fica. Eu acho, assim, não tenho nada contra, né? Aliás, eu produzo dos dois modos, mas eu acho muito mais bonito mulher com mulher. Uhum. Eu acho, você também acho. concorda, né? Que você Eu trabalha também mais com o gosto. público feminino. Eu acho mais sensual, não tem aquela parte pesada, né? Selvagem, né? Aham. É mais sensual mesmo, eu acho. E sem contar que o corpo feminino, não que o corpo masculino não seja bonito, mas a Aham. mulher, ela abrange muito mais a A sensualidade. mulher, eu acho que assim, ela é bonita por inteiro, É. né? Seja rosto, são traços mais delicados. Sim. Aqui, eu sou apaixonada por isso aqui, ó, Ah, sabe? é o colo, né? Eu acho lindo. Tanto que é um local que eu não tenho tatuagem, porque eu acho muito bonito. Eu acho que isso daqui, sei lá, alonga a pessoa, a postura fica diferenciada. E o homem é bonito, mas eu sinto muito mais vontade, sabe? Aquela suculência quando Sim. o cara pode, tipo, mandar uma foto. Ele, tipo, uma calça jeans, uma cuequinha. Não precisa necessariamente estar pelado. Eu acho muito mais legal Eu a acho mais curiosidade bonito desse modo do também. que aquela coisa explicitona, sabe? Sim, Isso sim. que eu acho bacana. Eu também acho. O homem com uma roupinha que cubra algumas coisas, por exemplo, uma calça jeans e sem a camisa, Aham. né? Eu acho que ele fica Fica- mais sexy. Fica mais demais. bonito. Eu vejo assim, a parte da fotografia, ela desperta muito a questão do sentir mesmo, que nem você falou. E realmente é desse modo. É tanto que você consegue ver a característica na foto, é meio que uma leitura mesmo, Sim. né? Até se você não tá bem psicologicamente, você vai ter algumas fotos, a pessoa sente nas fotos também. Sente. E assim, eu gosto muito de fotos detalhadas, né? Esses dias eu postei uma foto, que é uma foto antiga minha, que eu fiz ano passado, tava no início da carreira. Que é uma foto que estava extremamente frio. E aí eu queria muito tirar uma foto com uma camiseta molhada. E aí uma das fotos é eu só de calcinha, torcendo a camiseta já molhada. E tava muito frio, os bicos do peito, menina, tava Nossa, tão os homens arrepiado. deliram com isso. E aqui, assim, ó, que eu sou branquinha, na hora de ficar arrepiada, fica a coisa mais linda. E eu Fica. tô dando risada na foto. A foto fica tão natural, tão natural. Depois eu vou te mandar também essa foto, porque é uma coisa que a gente faz com amor e, meu, a gente pode estar sofrendo, mas a gente tá ali, vai se entregar pra aquilo. E se é um dia que tá na bad, nossa, só teve um ensaio que eu realmente estava péssima, que eu peguei e falei assim, gente... Acho que, nossa, foi o pior ensaio que eu fiz na minha vida. Tinha acontecido uma situação, sabe, tristérrima e tava nítido na minha cara. Fica nítido, né? Fica Tanto nítido. que eu até falei pro fotógrafo, falei assim, ai, me desculpa, né, fiz você... Não é nem questão de fiz, né, gastou dinheiro com locação e tudo mais, ele... Não, amor, tá tudo bem, a gente sabe que você não tá legal hoje, aconteceu uma situação X que realmente, tipo, te destruiu, foi uma coisa pra poder me destruir. E aí, meu, ensaio deletado da minha mente pra poder fazer outra vez. Aí na semana seguinte eu fui e ficou muito melhor. Monique, me o diz- pessoal... Ai, desculpa. Né, que Quer o pessoal perguntar? Pode perguntar. O pessoal quer saber qual que foi a pose mais inusitada e uma que você falou, não, essa eu não faço, essa não dá. Olha, E o lugar? E o pior é que essa do não dá, eu sempre faço. Mesmo porque eu acho legal essa questão do desafio, Sim. né? E assim, tem as fotos que são mais harmoniosas, mais românticas, e tem a pauleira, né? A Papa Nicolau. A Papa Nicolau tem. Gostei. Tem a Papa Nicolau assim. Tem a Papa Nicolau, é borboleta paraguaia. Mas assim, tem uma foto que eu acho que é as que mais são difíceis fazer, por incrível que pareça, é umas fotos que eu comecei a tirar muito também, justamente pela dificuldade, porque ela fica muito bonita. É uma foto onde eu tô com as pernas pra trás e o corpo tá totalmente assim.
Então, é uma coisa que ela tá... é difícil fazer Tá essa bem postura. mostrando muito, né? Mostra como... Não tem nem como explicar, porque ela é bem Sim. complexa. E teve uma foto que eu fiz no domingo, que ficou muito bacana também, foi na floresta. E lá em Caieiras era literalmente na floresta do Crepúsculo. E tinha umas árvores. E eu encaixei meu pé na da frente e as costas na de trás. Então é uma foto que eu tô toda jogada pra trás. Parece que tá, sei lá, a alma tá saindo do corpo naquele momento. Mas é uma foto muito linda. E que foi a da floresta em Caieiras e a outra foi numa locação na Lapa. Que foi o Papa Nicolau dentro da banheira, toda torta. Mas assim, eu acho que a única foto que eu realmente não faria, que eu, assim, é uma coisa que eu não gosto, seria com homens, tipo, tendo relação de uma forma forçada, né? Se for pra... vamos tirar uma foto que seja natural, tendo relação, uma coisa verdadeira, ok. Mas se for algo forçado, eu já não iria Nada querer. que é forçado, não é legal, né? E assim, tem meninas que tiram, né, foto introduzindo o brinquedinho e bate o clique. Aí eu também já não curto muito fazer. Não curte. Que aí já foge meio que do meu perfil de Monique, entendeu? Até com isso. plug anal você não faz, né? Porque, Amiga, nunca gente, dei pelo que eu nada. sei, essa pessoa, ela é virgem do anal, viu? Ela Exato. é virgem. Inclusive, tem aí uma postagem leilão. dela, tem um leilão que ela tá leiloando, que é 15 mil reais. 15 Tá mil barato, reais. gente. 15 mil. Joga pra 30 Pra isso. 30, né, amiga? O seu público já é mais... Talvez paguem. Não, mas realmente, eu nunca tive relação sexual de forma anal. Amiga, nada. Nada. Não é nem porque, você tem medo. Eu acho que assim, eu gosto tanto do normal, Do tradicional. do tradicional, que o diferente, até o presente momento, eu não tive vontade de ter, né? E assim, o meu noivo também nunca exigiu, né? Na época, hoje em dia é ex. Então, assim, tô tranquila. Eu por acho enquanto. até engraçado isso, porque a Monique, ela é totalmente tranquila, gente. Ela é que nem eu, tranquila. Ai, eu tranquila. Tranquila no quesito, assim, trabalha com conteúdo, fotos sensuais, nudez, mas na vida pessoal, é tranquila, extremamente tranquila. Você é, que nem eu, a tia que fica lá no Netflix, Exato, que fica amiga, assistindo, exato. comendo uma pipoquinha, eu te vejo dessa forma. Amiga, eu sou assim. Eu adoro uma balada, óbvio, né? Mas é porque, assim, não é nem que eu não tive adolescência. Mas a minha adolescência, eu estava dentro de um relacionamento. Eu fiquei 12 anos com o pai das minhas filhas. Então, assim... Então, pouco que você saiu com ele mesmo. Exato. E, amiga, não é a mesma coisa. É. Eu não tenho a experiência de, tipo, ir pra uma balada, porra, beijei 10. Não, nunca existiu isso. O máximo que eu beijei foi, tipo, 5 meninas numa noite só. E, assim, foram com meninas e, tipo, todas eram minhas amigas. Então... eu não tive a experiência de ser porra louca, né? Como todo mundo fala. Sim. E assim, me arrependo? Também não. Não, são coisas que Entendeu? você experimentou. Exato. Experimentar é tudo. Eu acho Sim. que tudo pra você julgar ou você falar assim, isso aqui eu gostei, eu vou continuar, ou então isso aqui eu não gostei. Sim. Você tem que experimentar pra saber o que você gosta ou não. Sim, né? exatamente. Até mesmo na questão de ter tido um relacionamento muito cedo, né? Não sei se hoje em dia eu faria novamente, mas eu também não me arrependo. Então, assim, hoje em dia somos amigos também. E o que ele ainda curtiu um pouquinho mais do que eu, que ele era 2 anos mais velho. Então, assim, ele teve uma adolescência um pouquinho mais apimentada do que a minha. Sim. Mas ele também é tranquilão. É igualzinho. Isso é ótimo. Independente de terminar relacionamento, a base é você ter o respeito, a amizade, continuar, porque eu acho até errado quando termina um relacionamento, termina a amizade, sendo que tudo começou por ela. Sim, exato. Né? E principalmente quando envolve filhos, né, amiga? Aí Não já é adianta, demais, não tem como. Eu tenho amizade com o pai da minha filha, ele frequenta a minha casa, se precisar dormir lá, ele dorme. Então, é tão super mais leve, tranquilo. né, amiga? E assim, querendo ou não, é pai das suas filhas, já foi teu parceiro. E assim, por que ter que acabar brigado? Sim. Acho tão feio, sabe? Ter intriga. É falta de maturidade. Exatamente. Falta Exatamente. de maturidade, porque tudo começou com a base da amizade. Terminou o relacionamento, mas, poxa, não termina a amizade. Eu tenho Exato. amizade, se eu te falar, desde o meu primeiro namorado. Não, e é tão amizade até hoje. gostoso. Isso é gostoso, amiga, porque assim, eu penso que em todo lugar que a gente vá, tem que ter contato. Sim. Entendeu? Pode ser que ele vamos dizer que ele seja um médico. Meu, acontece uma merda na tua vida,
primeira pessoa que você vai recorrer com relação a coisas relacionadas à saúde vai ser eles, pode ter certeza disso. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente tem que cultivar as amizades e saber o momento de parar com elas também. Sim. Porque, assim, tem muita amizade que não é pro bem. É que aí não é amizade. Aí não é, muitas amizades não é amizade. Às vezes a pessoa se aproxima querendo tirar algum proveito. Você com certeza passa por esse tipo de situação de meninas que querem, vamos tirar uma foto comigo, amiga. Aí por quê? Só para ela ter um crescimento que ela tá vendo que você já tá tendo. Então é você engajar ela, mais ou menos isso. Amiga, é assim, já aconteceu também de pessoas que eram mais famosas do que eu pedir ajuda. E não é nem na hora de retribuir, mas na hora de, tipo assim, poderia ajudar ela? Não quer. E assim, gente, eu vejo que o mundo dá voltas, né? Dá, com certeza. Tá bom? A gente começa por aqui. Sim. E vai evoluindo com o tempo, né? Os nossos objetivos é ficarmos mais famosas, termos, né, sermos referência dentro do que a gente faz a cada dia, entendeu? Eu tô num mundo novo onde, tipo assim, você vai me ensinar eu crescer na minha área, assim como eu também posso te ensinar você crescer na minha área. E é isso, é uma troca. Porque não importa o tempo que você está, você pode estar começando hoje no fetiche. Eu tenho 10 anos de fetiche. Eu posso estar aprendendo com você que começou hoje. Exato. É assim a vida. Eu já aprendi muita coisa com quem está começando pouco tempo. Então, você, além de tudo, ter a humildade. Sim, com certeza. Acho que é a base, né? De você ter humildade. E, Monique, me fala uma coisa. Você tocou no assunto referente às baladas. Eu sei que você curte aquelas baladas mais picantes, assim, né? Eu queria saber um pouquinho mais como que você começou aí nesse tipo de baladas. Se foi através de convite de amigas ou se foi por curiosidade sua mesmo. Então, eu já tinha a curiosidade de ir numa casa de swing, né? Era uma coisa... Eu fui 2 vezes e eu gostei demais. Amiga? Fui Porra, 2 vezes. Isso. Nossa, você por ser da área, né? Sim. Vamos aumentar. É que eu sou caseirona, eu sou tia demais. Nossa, amiga. muito velha. Mas acontece, né? Tipo, a gente também conhece... Eu conheci um pessoal hoje em dia que você pega e fala, gente... É igual eu, tiazona, né? E no caso desse caso era tiozão, mas enfim. A minha primeira experiência foi em dezembro do ano passado, também não faz muito tempo que eu vou. E eu fui com a Natália, que é a minha namorada, top musa. E aí ela, tipo, já frequenta há um tempo mais, assim como o marido dela. E aí ela sempre falava, amiga, não, você tem que ir no swing e tal, que não sei o que você vai gostar. Aí eu falo assim, vamos, né? Tipo, eu tava louca pra ir, mas eu não podia transparecer. Vamos, né? Não sei o quê. Aí um dia a gente saiu de uma festa e essa festa que a gente foi, a primeira, terminava 11 horas da noite. E o swing era do lado. Aí ela falou assim, amor, vamos tentar? Aí eu falei assim, fechou, né? Tava em casal e, tipo, tava uma galera. Então, assim, a minha primeira experiência em swing tinha, tipo, umas 12 pessoas que eram da mesma área que eu. Então, meio que ficou uma coisa muito natural. E aí, nesse dia, nossa, eu fiquei tão chateada porque eu não tava com uma calcinha combinando com o sutiã. Porque aí eu vi todo mundo dançando no palco, eu falei assim, gente, agora é meu momento. E aí eu lembro que eu dancei e eu fiquei, tipo, com uma calça, sabe? E aí eu fiquei sem sutiã, só com os peitos pra fora, o povo louco pra poder me ver pelada no palco. E eu achei extremamente libertador, sabe? Eu estava num ambiente que, entre aspas, tem muita energia. Mas foi uma coisa muito leve, porque assim, eu tava perto de pessoas que não iam me julgar naquele momento. E foi uma coisa que eu peguei e falei assim, foi uma novidade gostosa e totalmente diferente do que eu imaginava. Eu achava que assim, eu ia pisar no swing... E todo mundo ia vir em cima de você. Amiga, eu achava que já ia estar todo mundo pelado. Você tinha esse tipo de visão, eu também tinha esse tipo de visão. Na verdade, porra, é o que todo mundo pensa. O meu amigo me convidou, eu falei assim, o amigo do fetiche, inclusive. Ele falou assim, cá, vamos. Eu falei, eu tenho muita curiosidade, mas eu vou chegar lá. Minha cabeça ficou pensando que eu ia chegar lá e já ia ver um monte de... Tipo, será que eu tenho que ir pelada? Será que, né? Tipo, sexo ao vivo, pra fora. Eu achava que ia ser isso. E assim, a primeira vez que eu fui na Hot, né? Não sei se você foi na Hot? Não, eu não lembro o nome, mas não foi esse nome, não. Foi uma em Moema. Eu sei que lá em Moema tem a Hot, a Spice, a Sinner. Eu acho que era essa aí, Spice. Que é lá no fundo, a parte do Rala e Rola. Então, eu não fui ainda na Spice, mas eu já fui na Hot e na Cold, né? A Hot é a que eu mais gosto. E assim, a
A pista de dança, a parte da balada é bem pequenininha, né? Mas é muito gostosa, porque, tipo assim, tá todas as meninas dançando e tem mais mulher te querendo do que os homens. Eu sinto isso, Eu senti né? isso. E aí, aí de vez em quando, se eu achar bonita, eu dou uns beijos. Que aí eu também comigo não tem isso. Eu acho que beijo é uma coisa tão gostosa Sim. de dar, né? Então, é um ambiente em que eu me sinto um pouco livre, né? Sem questão de julgamento Mas dá direto. uma liberdade muito Dá. grande mesmo. E aí tem a questão mesmo, as opções, né? Porque quem tá ali no swing tem um objetivo. Eu sempre gostei de dançar. E aí que eu descobri que dá pra dançar pelada, já era, né? Então, me perdi ali. E aí eu peguei, a primeira vez que eu fui fui numa cabine pra poder conhecer, mas eu tava acompanhada. Então eu fiz, né, tudo que eu tinha que fazer acompanhada de quem estava ali. E a pessoa também estava sendo a primeira vez dela. Então foi uma coisa muito gostosa. E nas outras também, fui acompanhada, eu nunca fui sozinha. E eu também não passei pela experiência de troca de casal. Porque muita gente vai pra lá com a intenção de fazer a troca de casal, né? Sim. E eu sou muito seletiva, amiga. Eu sou insuportável. Mas Nossa. tem que ser, né? Tem que ser. Você vai sair beijando qualquer pessoa? Não, você tem que pelo E menos assim, selecionar. o beijo ainda é uma coisa que ainda tá ali no nível, né, easy. Aí agora, tipo, já fazer sexo com uma pessoa que eu não conheço, não sei nem se é uma pessoa de coração bom. Porque assim, gente, pessoas ruins existem em todos os lugares, assim Sim. como pessoas boas, né? Seja no ambiente de trabalho, numa balada. E aí eu não vou ficar trocando energia com quem eu não conheço. Eu acho que é uma coisa muito íntima intensa, mesmo, né? muito intensa. E assim, muita gente enxerga o nosso trabalho como gente que trabalha errado. E eu falo assim, gente, não é porque eu trabalho errado que eu tenho que ser errada na minha vida, até mesmo pessoal, né? Então é uma coisa que eu não tive. Inclusive, eu tive uma experiência que foi bem complicada, porque no swing mesmo, eu cheguei, eu e a Natália, que foi junto comigo, a gente postou que tava indo pra lá, marcamos o local, e alguns seguidores foram. E aí eu tava acompanhada. E quando eu fui pra cabine na primeira vez, foi gostoso, tal, voltamos pra pista, e na hora da saideira, esse grupinho que eram de seguidores, miga, entraram na cabine junto com a gente. Eles Pensa. foram sabendo que você tava lá. Sabendo que eu tava lá já com a intenção de conseguir alguma coisa. Miga, a cabine é tipo assim, é isso aqui, ó. Sim, eu sei, também é um dessa quadradinho mesa, com um É sofazinho só, tipo ali. assim, a ponto de, tipo assim, você conseguir fazer algo de 4, Uhum. é bem básico, né? Não tem muito pra onde fugir. E aí eu tava lá tendo relação e tudo mais, entrou os 3 marmanjos lá. E aí eu, me senti totalmente desconfortável. Nossa, coito interrompido, isso se chama. Amiga, Cortou, não teve nem o coito. cortou o gozo, nem o não coito, só teve. teve o Nem deu, né? Três Foi minutos. 3 minutos, foi uma coisa muito rápida. E aí o cara vinha, abaixou a calça, tava com um negócio pra fora. E eu só assim, ó. Socorro, sai daqui. E aí eu vi que, o cara não tava se tocando. Ah, gente, não vamos fazer esse tipo de coisa, não. Esse tipo de muito- balada é é muito muito indelicado, desnecessário, amiga, desnecessário. Quando vocês for frequentar esse Não tipo passa de essa balada, vergonha. não passa esse tipo de vergonha. Deixa pelo menos a pessoa dar uma gozada. Amiga, foi péssimo. E aí o cara não se tocava, e eu sei que, eu juro, acho que não durou nem 3 minutos. Foi uma coisa muito rápida. Aí eu só abaixei a saia, peguei na mão do menino que tava comigo, vamos embora. Nossa, se sou eu viro assim. Bum! Já taca-lhe o chicote ou a mãozada na cara. Amiga, foi péssimo. E o pior de tudo, foi no dia seguinte o cara ainda meio que cobrar satisfação, entre aspas, e falar assim, então, você tava muito bonita ontem e tal, que não sei o que. Aí, quando você tava lá com o seu marido, ele falou marido, né? Com o seu marido, eu fiquei esperando a minha vez. Nossa, e tinha Amiga, vez? tá achando que eu sou o quê? Catraca? Sabe, a minha vez na catraca? Aí eu falei assim, lindo, é o seguinte, não é assim que Não é funciona assim as que coisas. funciona. Não é assim, não é porque eu tô em um ambiente onde existe essa questão de, tipo, sexo a rodo, que naquele momento... É que assim, é libertador, as pessoas se respeitam, mas assim como qualquer outro lugar, até numa balada comum, é que eu acho que a balada comum, as pessoas vão mais em cima, né? A galera é mais sem noção Mais ainda. sem noção ainda. Agora, nesse tipo de balada, eu acho que existe um respeito a mais, mas mesmo assim existe algum sem noção Sim, que acha amiga. que porque você tá ali, você tá pagando a entrada, você vai comer, todo mundo vai fazer o rodo inteiro. E não Tanto é assim. que pra homem, quando tá sozinho, é mais caro, né? E, justo. aí foi uma situação bem, sabe? Constrangedor, Monique, né? mas conta pra gente. A Cu quer falar. Fala com... Fala, Conta pra Cuzuda. gente a experiência sua com a Private. Ah, Como com a que foi? plataforma, né?
Então, foi a primeira plataforma que eu comecei a trabalhar com vendas, né? De início, eu vendia pack individual, né? Tanto que eu falei pra você que não existia nem Pix ainda, né? Sim. O Pix vai começar, acho que em setembro, se eu não me engano. E aí, eu peguei e falei assim, minha primeira plataforma e cada mês eu coloco uma meta pra minha vida. Minha meta era chegar a 10 assinantes no primeiro mês, consegui. E assim, a plataforma que eu sou mais forte hoje, né? O OnlyFans ainda não tá equiparado ao... Ela é até melhor, apesar de mais nova, né? Mas ela é Aham. até melhor. É Ela melhor abrange a- mais o Brasil, né? Não, é Total Brasil. Tanto que é uma Total. plataforma brasileira que ainda vai fazer 2 anos, final do ano, que é dezembro, né? E assim, a comunicação é fácil com a galera do saque, né? Que a gente fala. Pagamento é facilitado, porque você tem a opção do Pix, boleto bancário e cartão de crédito. Então, assim, tem os benefícios. E assim como toda plataforma, também tem uma coisinha ou outra que acaba incomodando a gente, né? Às vezes o arquivo demora um pouco mais para poder carregar, às vezes entra em manutenção e fica um período muito longo, mas assim, são coisas que dá para driblar, Sim. né? E é legal que tem a opção da gente vender o mensal, né? Que nem no meu caso é o mensal. A pessoa paga, acho que é R$ 64,90 e tem acesso a mais de Nossa, tá 900 ótimo o valor. fotos, amiga. Uhum. Então, assim, é uma coisa, Tá né? ótimo. Tem muito, muito pra poder ver. Tem Monique sozinha, Monique no banho, Monique acompanhada. Só não vai ter sexo, porque eu não faço conteúdo sexual e... Nossa, mas o preço é ótimo. Amiga. Eu achei que era, assim, uns R$100 e poucos reais. Não. Eu mensal. pensei que fosse mais. Eu achei É um que valor fosse muito isso. em conta, amiga. Infelizmente, no Brasil, a galera ainda é muito pão dura. É. Isso que acaba me ferrando um pouquinho. Tanto que no Only eu comecei com $16, aí eu vi que não tava fluindo porque meu público acho que 80% é BR. Uhum. Então a galera pega e já fica, o dólar tal, não vão querer. Mas no final das contas, sai elas por elas, porque tá $12 agora e o dólar tá R$5. É. Então tá saindo R$60 o OnlyFans também, não foge muito disso. E infelizmente eu tenho que continuar com esse valor, porque senão não flui. Aí tem agora a opção do Telegram VIP, que é uma coisa nova também pra mim, mas que também já tá em quase 300 conteúdos, né? Incluindo foto e vídeo. Nossa, tem bastante, Tem muita hein? coisa. Eu tenho, amiga, Qual eu que tenho é um ano que você tá fazendo as vendendo. fotos? Não, e assim, eu tenho muito mais foto. Muitas fotos. Amiga, às um vezes eu tenho conteúdo. ensaio que com um fotógrafo, o fotógrafo já me mandou 800 mídias. Nossa. Entendeu? Caramba. É muita coisa. Então, assim, eu tento não deixar aquela coisa poluída de um ensaio só. E às vezes até demora um pouquinho pra poder alimentar, porque senão vai ficar, tipo, muita coisa, a galera não vai conseguir ver tudo. E o que eu quero morrer é quando a pessoa pega e fala, e aí, não vai atualizar? Amiga, é todo dia. Todo dia ou eu coloco um vídeo de 2, 3 minutos. E o difícil é a disposição de todos os dias, Gente, né? Porque tem dias... exato. por mais linda que você seja, tem dias que você tá pra baixo também, né? Acontece coisas pessoais. Sim. E aí todo dia você tem que estar lá sorridente e fazer tudo, transparecer que tá tudo certo. É difícil. Não, é muita coisa. E aí vem questão de foto, tem questão de vazamento de conteúdo, eu tenho que colocar a marca d'água. E assim, eu não tenho uma equipe pra poder fazer isso pra mim. É eu comigo mesma, né? Eu já tentei passar pela experiência de ter uma assessoria em questão de grupo e não deu certo. Então, eu falei assim, nada mais bem feito do que eu mesma fazendo, né? Até porque eu tô ali, eu conheço o meu público e eu acredito que isso também seja um diferencial de mim. Sim. Porque às vezes as pessoas nem compram, amiga. Tá lá a Monique respondendo por áudio, conversando com a pessoa. Às vezes a pessoa tá com um problema dentro de casa, mas aí quer ter eu vou conversar com ela... Pra poder ela me dar um conselho. E assim, a galera às vezes manda mensagem, tipo, perguntando até mesmo do próprio swing, né? Pessoas que nunca foram e pensam que eu sou uma puta experiente, né? Você se tornou referência, né, gata? Você se tornou referência. Então, até quem tá começando de 17 para 18 anos, não vê a hora de completar 18 pra ter uma seguir. aventura, né? Inclusive, você tá com uma ideia de montar o canal do YouTube também, Sim, né? Pra dar sim. essas dicas. Pra dar dicas e, inclusive, fazer até mesmo um cursinho, né? Faz sim. E eu vai quero que ajudar seja... muito. E eu quero que seja uma coisa acessível, amiga. Porque, assim,
Como tem fotógrafo safado, tem modelo também que não vale R$1, né? Até mesmo nessa questão de parceria e tudo mais. Eu acho importante ter uma pessoa para poder aconselhar, Sim. né? E eu vejo que, no meu mundo e no teu também, né? Muita mulher não quer ajudar a outra. Infelizmente, essa é a realidade. Essa é a realidade. Infelizmente, as mulheres, elas são lindas juntas, mas ao mesmo tempo, uma quer passar a perna na outra. Exatamente. Acontece muito isso. E aí, acaba que eu vejo que tem uma menina que acabou de completar 18 anos e ela já meio que de forma indireta vendia uma coisa em outra. Aí eu falei assim, amiga, que dia é seu aniversário? 18 de março. Eu falei assim, filha, vamos esperar você fazer 18 pra gente poder engatar isso daí, entendeu? Sim. Se você tá decidida a isso, se você tem um psicológico bom, ok. O que eu não quero é, tipo, meio que aconselhar ou ajudar uma pessoa que tem um psicológico abalado. E, tipo assim, trabalhar com algo que ela vai sofrer preconceito e achar que vai ser fácil. Porque, gente, não é fácil. Eu conheci uma menina ano passado. E aí ela, amiga, era uma época que, tipo, tava ganhando muita grana muito fácil, sabe? Não muito fácil, mas assim, muita gente tava me dando muito dinheiro, porque eu só tinha privacy. Então eu recebia muita transferência bancária. E era toda hora, 200, 300, 400. Porra, teve Pix que eu recebi de R$2.000, entendeu? E aí essa menina se empolgou nessa. Porque acha que vai ser igual, acha assim, que vai ser igual. E assim, era uma menina bonita, que, tipo, tinha uma fisionomia diferenciada, parecia uma índia e tudo mais. E aí ela começou, com os dois, sabe? Com os dois pés no peito, assim, já começou pousando pra revista. Então, mano, ela já ganhou cachê logo de início. Eu, pra poder pousar na primeira revista, eu demorei o quê? Maio, eu fui pousar só em setembro. Então, demorou pra poder ter o meu primeiro cachê de revista. E eu fiz o ensaio na segunda, ela fez na sexta. Foi muito rápido. Ela tinha tudo pra poder dar certo. Mas o que aconteceu? Se perdeu na questão de não saber controlar o conteúdo. Porque eu acho que tudo é uma questão de evolução. Quando eu comecei, amiga, era peito e bunda. Não tinha periquita, entendeu? Sim. Foi uma coisa que a gente vai aos evoluindo, poucos, aos poucos, E aí, eu fui mostrando, hoje eu mostro tudo. Mas ela já começou com conteúdo sexual. Amiga, quando você solta o primeiro vídeo de sexo, fudeu. Então, assim, as pessoas vão querer toda hora. E perde um pouco o lado do sensual. Você já puxa pro escrachado, né? Socorro. Perde o sensual. E fica aquela coisa, tipo assim, se você é solteira, fudeu mais ainda. Porque aí você vai ter que estar fazendo sexo toda hora, porque vai ser uma coisa que as pessoas vão toda hora pedir. E aí vai chegar uma hora que você não vai conseguir alimentar mais isso. No sexo, você entra lá nas plataformas de sexo. E tem um monte. Tem um monte, é tudo mesmice. Você digitar lá, um sexo grupal em tal cômodo. Pronto, já aparece um monte. Então, e eu acho que esse que é o legal de trabalhar com a produção de conteúdo. Passinho não é nem questão de formiguinha, mas é uma questão de evolução. Sim. E é muito pessoal, porque se a pessoa tá ali assinando, é porque ela gosta de você. Ela ama você e ela quer te ver. A partir do momento que você vai para um Xvideos, não que seja errado, né? Mas a partir que vai pro Xvideos, é uma coisa muito globalizada, generalizada. É tipo assim, eu quero sexo com uma pessoa ruiva. Porra, vai aparecer 500 ruivas. Exatamente. Entendeu? Eu super concordo. Os fãs, eles vão te seguindo. Quando eu comecei atuando com fetiches, e aí depois virei diretora, hoje eu quase não apareço em filmes, quase nunca, de verdade. Mas as pessoas fazem questão de comprar o meu conteúdo porque sabem que é produção minha. Sim. Mesmo eu não estando na frente da câmera. E é isso que é legal, porque apoia o seu trabalho, sabe que vai ser uma coisa bem feita e sabe que você vai estar fazendo aquilo com gosto. E não algo, tipo, puramente por o dinheiro. Sim, né? Exatamente. Porque você trabalha com isso, é porque você sente prazer e porque você ama. O dinheiro vem em segundo lugar, eu tenho certeza disso. Nossa, super concordo. Monique, eu quero fazer um pedido pra você, que com certeza esses podólatras, o povo do fetiche, assim, eles acompanham o canal até o final mesmo, porque com certeza eles estão ali de joelhos assistindo aqui. E o pessoal pede demais, inclusive pediram pra mim ontem, né, que já sabia que eu ia falar com você hoje, e o pessoal quer ver seu pezinho. O pezinho? Ai, o pezinho de tem chulé. Tem, amiga. Tem chulé, pessoal, gente, que da hora. Ele tem chulé hoje. Vou colocar os pezinhos aqui em cima, então. O meu hoje eu tô com uma Você acredita que o nosso tempo já tá acabando? Amiga, passa muito rápido. Maria. Gente, eu acho que eu tenho que começar a dormir com o pessoal do podcast, porque tipo, é muita conversa pra poder falar. O nosso passou muito rápido. A botona, mas vamos Coloca a botona aí em cima, vamos tirar.
Vamos tirar essa botona. Dá essa botona aqui pra mim. Amiga, essa bota é gigantesca. Ó, ainda tá com chinelo. Olha o tamanho disso. Cheira. Mas o meu pé é bonitinho, ó. Vai, Ah, seu pé é chega aqui, maravilhoso. não. Olha lá. Pessoal, vamos acompanhar. O pé sujinho. Esse pezinho. Tá com o restinho da meia. Da meia. Ainda tá com as unhas Não, pintadinhas. E a Karina Cruel pegando no pé. Nossa, que pezinho macio. Tá, amiga. Ai, que... Gente, é... Assim, né? É assim que o pessoal chulé gosta, nada, é um né? cheiro bem gostosinho É. que tá aqui. É um beijinho de pezinho. Ó o pessoal printando esse momento. Ai, eu imagino, amiga. Momento de milhões. Nossa, esse Pé de momento... Monique, Magdane e Karina Cast. Nossa, eu vou até puxar um pouquinho mais pra cá, porque o meu eles já conhecem bem e a galera quer ver o seu. Amiga, o Tinha que pessoal ter um gosta... zoom nesse Do que pé. que Nossa, a é galera bonito gosta seus do pés. pé? Nossa, é muito bonitinho. Gostou, amiga? Tá aprovado? 35? 35, 34. Ah, conheço de pés, tá É, vendo? imagino. E o pessoal gosta assim. As fotos sempre tem que estar com o pé assim, ó. Nossa, sei sério, por quê. pezinho maravilhoso. O Ai, meu tem uma que curvona gigantona, assim, Amiga, mas é bonito também o seu, todo branquinho. branquinho. Aham. Meu amor, eu quero muito mesmo, em especial, te agradecer demais por você ter aceitado o convite. Você é uma pessoa, assim, de uma luz, assim, eu tô aqui encantada com Ai, você. amiga, que bom. Não, eu fico Te agradecer demais mesmo. muito, muito, muito feliz de ser bem recebida. Não só por você, Você mas merece, você é uma produção rainha. geral. Ai, todos nós somos, né? Somos pessoas maravilhosas e assim, tudo na vida tem um propósito, né? Sim. Eu bato nessa tecla, acho que essa é a frase da minha vida. E se eu te conheci através do mal, através de você de uma forma meio indireta, porque tinha que acontecer. E pode apostar, o povo fetichista vai te procurar. Procurem, porque senão vocês sabem, meu chicote estrala, Ai, viu? gente, socorro. Não é nem esse aqui, é aquele ali, ó. É esse aqui, Esse ó, daí que é vai logo novidade na... pra mim. Esse daqui é aquele que é pra matar as pessoas. Amiga, eu tô vendo. Eu preciso de um desse pra andar na rua. Por precaução. Ser roubada e Sua tal. linda, maravilhosa. Pessoal, não esqueçam de curtir e compartilhar. E inscreva você e os outros amiguinhos também, viu? E aí, obrigada pela gente. participação. E você também, sua linda, maravilhosa. Ai, Muito obrigada amiga. pela Eu sua que agradeço, presença. sua maravilhosa. Dá um tintim aqui de Tintim, despedida. com certeza. Tudo de bom, sucesso na sua vida, viu? Amém. Pra um nós, beijo. amiga. Beijo, meus amores. Beijo e beija meu pé. Beijo, beijo, beijo pezinho da Monique. É isso Mua. aí.